Sabe aquele momento da vida onde você sabe exatamente o que precisa fazer, mas não está conseguindo dar esses passos? Eu sou a Camila, sou psicóloga clínica de abordagem junguiana e hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso porque eu sei que é uma dor de muitas pessoas. E inclusive esse vídeo também é um passo do meu próprio processo, sem grandes elaborações, edições e nem nada do tipo. Então, contextualizando rapidamente, ser psicóloga clínica era um sonho para mim desde que eu tinha 11 anos de idade. Naquele momento da minha vida, eu passei pelo processo de terapia e desde então eu decidi que eu iria ajudar as pessoas da mesma forma que eu me senti ajudada naquele momento da minha vida. E eu sempre tive muita atração, inclinação para conteúdos ocultos, conteúdos sutis, né? Tinha muitos questionamentos, mesmo criança, sobre espiritualidade, enfim, coisas nesse sentido, né? Quando eu falo oculto, eu tô falando de tudo aquilo que nós não temos um acesso concreto. Então, mesmo antes da faculdade, eu estudava muito sobre comportamento humano, sobre relações, coisas que se relacionavam ao inconsciente de certa forma, embora naquele momento eu não entendesse, né, que era isso, mas eu estudava muito essas coisas. Tanto que às vezes eu vejo muito o Hélio Couto em alta, e eu vejo que eu comecei a acompanhar o Hélio Couto quando eu tinha 18 anos, né, já fazia ressonância harmônica naquele momento. Então, eu sempre estudei muito esse tipo de conteúdo. E na faculdade eu conheci Jung, e é como se eu tivesse respostas para coisas que eu sempre me questionei e que até então eu não tinha encontrado, né? Me trazia clareza sobre questões que ficavam ali na minha cabeça durante muitos anos. Depois de bastante tempo eu fui compreender melhor a respeito dos arquétipos e hoje eu sei que eu tenho uma Perséfone muito forte, né? Por isso que esse tipo de conteúdo sempre me encantou muito. Enfim, eu me formei, casei, tive um filho e comecei a atuar na clínica, né? Fiz uma especialização em neurociência e física da consciência, tenho várias formações em hipnose clínica e tudo isso foi auxiliando muito no meu processo e no meu crescimento dentro da psicologia clínica. Basicamente, eu posso dizer que a minha vida foi andando de um jeito que me realiza muito. Então, eu realmente trabalho com aquilo que eu amo. Quando eu estou atendendo um paciente, é como se eu fosse 100% eu mesma. É uma energia inesgotável, assim, é uma coisa que realmente me traz muita alegria, muita satisfação. E ainda me traz essa possibilidade de ser bem remunerada, fazendo algo que eu amo, me traz a possibilidade de ter bastante tempo de qualidade para mim, fazer coisas em tempos livres que eu tenho. E, enfim, eu consigo passar bastante tempo estudando sobre coisas que eu amo e ainda irão acrescentar no meu trabalho, na minha prática clínica. Então, basicamente, é um momento, assim, onde eu estava absurdamente realizada. Só que há muito tempo eu sinto esse chamado de ampliar a minha comunicação, né, de atingir mais pessoas do que a prática clínica, que é limitada de certa forma. Só que assim, todas essas pessoas de referência, né, de pessoas grandes que nós temos hoje, que falam sobre assuntos que eu trabalho, que vão falar de inconsciente, junto com espiritualidade, junto com neurociência e afins, eu já consumi tudo de todas elas, né? Eu tenho esse conhecimento de todas elas que eu fui incorporando aí ao longo dos anos na minha vida. Então, existe aquela crença de que, por que eu vou falar a respeito de coisas que essas pessoas gigantes já estão falando, né? Por quê? O que eu vou acrescentar? Só que na prática clínica, eu vou percebendo, né, muitas vezes que alguns pacientes também consomem bastante esses conteúdos, mas eles não conseguem ter uma percepção diferenciada a respeito que realmente promova uma mudança na vida deles, né? E às vezes quando eu falo de uma forma diferente, esse insight realmente entra, essa pessoa realmente consegue entender aquilo que, consumindo grandes nomes, em muitos momentos, ela não conseguiu. Então eu sei há muito tempo que eu preciso fazer esse movimento de me expor mais, de explicar coisas que eu estudo, que eu vivo, que eu acompanho, né? Para trazer mais clareza para as pessoas a respeito dessas questões. Faz muito tempo mesmo que eu tenho esse desejo, mas não consigo dar esses passos, né? Enfim, várias autossabotagens que a gente vai percebendo aí. E eu aprendi ao longo desses anos, tanto observando minha vida quanto atuando na clínica, que quando a gente sabe que certos movimentos precisam ser feitos
mas a gente fica procrastinando, postergando essas coisas, o próprio inconsciente vai trazendo situações para que a gente se veja forçado, né, obrigado a dar aqueles passos. E eu sempre trago tanto isso para os pacientes, né, sempre pergunto o que mais precisa acontecer para você agir de acordo com aquilo que você sabe que deve agir. E normalmente eu costumo aplicar muito isso na minha vida, né? Quando eu percebo que preciso fazer algo, que o inconsciente está me mandando sonhos, situações para que eu dê esses passos, eu normalmente tomo essa atitude muito rápido, porque eu sei que se eu ficar enrolando para fazer aquilo, o inconsciente vai trazendo cada vez mais situações difíceis onde eu não tenha mais alternativas a não ser fazer aquilo que eu sei que precisa. E aí eu cheguei em um momento onde essa paixão pela clínica é como se não fosse o suficiente para me nutrir. É como se eu precisasse expandir isso que eu faço ali para mais pessoas, né? Começou a trazer aquela angústia de querer fazer mais, né? De saber quais são os próximos passos e, ao mesmo tempo, as inseguranças e as questões internas que nós temos e que trazem esse medo de dar esses passos. E é por isso que, a partir desse vídeo, eu estou começando esse canal que eu chamei de Clube da Individuação. Porque dentro de tudo que eu trabalho e estudo, são muitos assuntos que eu percebi que não havia como colocar um nicho específico, né? Especialmente quando a gente vai falar do Jung e de tudo que ele traz a partir do inconsciente, são muitos conteúdos a serem trabalhados. Aí eu, dentro de uma imaginação ativa, tive esse insight de criar algo e dar esse nome, de Clube da Individuação. Porque dentro da psicologia junguiana, quando nós falamos sobre o processo de individuação, é justamente essa ideia de que nós temos uma essência, nós somos uma essência, e ao longo da vida, várias camadas foram colocadas em cima da gente, e a gente parou de se identificar com essa essência, a gente foi se moldando ao meio. Então, quando nós falamos sobre processo de individuação, estamos falando sobre compreender as questões do inconsciente e viver a nossa própria jornada de acordo com a nossa essência, como se fosse um retorno para nós mesmos. Então, eu sinto que isso que eu tenho vivido, que é essa paixão pelo trabalho que eu faço, junto dessa necessidade de expandir esse trabalho, é o meu próprio processo de individuação. E a angústia, ela vem justamente como um sintoma de que eu não estou olhando para isso da forma que eu deveria. Né? Eu diria que é um chamado do self, né, para se realizar através de mim, e que eu preciso, enquanto ego, dar esses passos, porque o ego é justamente aquilo que nós somos no dia a dia, né? As nossas escolhas, aquilo que nós decidimos fazer no nosso dia a dia. Então, por mais que seja difícil para mim, é o ego, que sou eu, que precisa dar esses passos para que o self se expresse de acordo com a minha essência. E que junto à realização do meu próprio processo, que nesse momento é esse, eu possa ajudar outras pessoas a compreenderem melhor o seu próprio processo de individuação. E outra coisa importante de falar nesse processo é que quando nós decidimos nos expor em vídeos, falando de assuntos como autoconhecimento, espiritualidade, inconsciente, todas essas coisas, nós temos a impressão que, para gerar certa autoridade, nós precisamos entrar no arquétipo do governante. E eu confesso que esse pensamento atrasou muito o meu processo, porque definitivamente eu não tenho o arquétipo do governante. Até que eu vi esses dias uma pessoa grande aí no digital falando que você não ser conhecida não significa que você não seja uma autoridade, que você não seja uma referência. E aí eu percebi que para estar aqui, eu não tenho que me adaptar ao arquétipo do governante, que não tem muito a ver comigo. Eu preciso estar aqui com os arquétipos que me influenciam mais de fato, né? Que seria o arquétipo do mago, do sábio, do inocente. São arquétipos que estão mais alinhados com quem eu realmente sou. Então, esse vídeo é para contar um pouquinho sobre esse processo e o que me fez criar o Clube da Individuação, falar que eu pretendo trazer muitos conteúdos que enriqueçam o processo de individuação das pessoas também, e falar para vocês que muitas vezes essas angústias que nós sentimos são sintomas do inconsciente, né? São como se fossem os sinais que o inconsciente está nos mandando para que a gente tenha um olhar
mais focado para coisas que realmente importam, né? O nosso self vai nos orientando para a nossa individuação, para aquilo que nós devemos nos tornar. Só que muitas vezes a gente acaba postergando isso, achando que não é o momento, que eu não dou conta. Só que o ego é por onde o self se expressa. Por isso que quando a gente sabe que precisa fazer alguma coisa e não faz aquilo, os sintomas vão aparecendo, até que se torne insustentável e a gente se sinta, às vezes, obrigada a dar aqueles passos, né? Enfim, é isso. Espero que isso clareie um pouco para vocês que estejam passando por situações parecidas, né? Que a gente vá compreendendo juntos quais são esses sinais do inconsciente, o que ele está querendo me trazer para que eu avance no meu próprio processo de individuação.